Para a continuidade dos trabalhos, eu convido neste momento o senhor Eduardo Pandolfo, fundador e diretor da Vital Consultoria de Negócios, que vai nos falar sobre inovação com lucro. E também convido a diretora administrativa da UniCFC, Franciele Librelotto, para moderar este painel. Franciele Librelotto está com a palavra para a condução dos trabalhos. Boa tarde. Então, nosso penúltimo painel, e a gente não poderia deixar de trazer inovação, que é o que nós estamos falando, apesar de que em todas as palestras tem um pouco de inovação, né? E eu aprendi com o professor Pandolfo, porque nós fizemos uma live no Instagram, e eu achava que inovação era ideias disruptivas. Eu achava que era isso, que a gente tinha que tentar achar a ideia do milhão. E aí, o professor Pandolfo me olhou assim, não, isso não é inovação. E aí, nesse evento, ele aceitou o nosso convite. Em breve, teremos também, vamos anunciar um curso sobre inovação para as CFCs, com ele, né, liderando. E como implantar inovação nas empresas, né, professor? Ok. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado aí por me receber. Obrigado por todos estarem aqui, presencial e virtual. Obrigado ao Caldeira, né, por nos receber também aqui. Fico bem contente de a gente conseguir conversar um pouquinho. A ideia é a gente falar como que a inovação nos ajuda a não transformar os nossos lucros em cinzas. Nós vamos dividir nossa noite aqui em 3 momentos. Vai ter um relógio aqui marcando, eu vou deixar os 10 minutos finais para perguntas. Então, não sei como é que o pessoal virtual aí vai trabalhar, né? Perguntas, mas vou deixar para vocês aí conversarem comigo um pouco no final. A primeira parte, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Onde eu entendo que exista uma energia, né? Existe uma energia muito forte que está aí movimentando a vida profissional e a vida pessoal de todos nós. Normalmente, quando essas energias se movimentam, elas acabam sendo um alerta para que consigamos parar e refletir que tipo de estrutura, que tipo de pilares estão realmente sustentando os nossos negócios e a nossa vida. Esse tipo de energia avalaçadora, vamos chamar assim, que a gente está vivendo agora, de transformação, até de uma revolução, na minha opinião, ela nos acaba mostrando que algumas crenças que a gente tem precisam ser repensadas. A crença do que funciona, a crença do que não funciona. A gente precisa entender que essa energia, ela acaba tirando um pouco da nossa segurança, para não dizer que a gente está um pouco inseguro sobre para que lado vamos, né? Que passos vamos dar, que velocidade vai ser esse passo. E também, pelos meus estudos e experiências, esse tipo de movimento, de energia tão forte que sacode a todos, ela acaba transformando os nossos controles em pó. Aquilo que você, antes, em seu negócio, tinha na mão, parece que começa a se perder. O controle que tu tinha sobre o próximo passo do teu cliente, o controle que tu tinha sobre
como contratar as pessoas para trabalhar na tua empresa, o controle que tu tinha sobre os próprios indicadores, né, que o nosso colega mostrou aí brilhantemente agora, super importante, parece que estão virando nada. Bom, a dica, né, é simples. Para conseguir passar por esse movimento todo, a gente precisa buscar ajuda. Quando tu, primeiramente, tenta resolver alguma coisa nos negócios, e esse negócio teu está em movimento constante, e agora um movimento acelerado por algo que não está sob teu controle, a principal ajuda que eu vejo que os empresários buscam são neles mesmos, primeiro. Não em terceiros, como eu, por exemplo. Depois de eles conseguirem buscar ajuda neles mesmos, que é fazer esse repensar do seu negócio e tentar se centrar mais e entender o que está acontecendo, eles acabam buscando ajuda nos times internos, ou nos parceiros externos, escritórios contábeis, como o colega mostrou aqui, consultorias de RH, né, nos seus parceiros que movimentam os seus negócios. Porque às vezes do teu lado, mesmo não sendo teu sócio, o teu time pode te ajudar a se fortalecer um pouco mais para aí você tentar começar a inovar, que é um pouco mais delicado esse passo. Bom, outra dica que eu posso passar para vocês, em todo esse turbilhão de movimentos, é que vocês precisam se sentir confortáveis. Confortável não é relaxado, não é despreocupado. O confortável por quê? Se esse movimento todo que está acontecendo no mundo, esse movimento todo que vem arrastando vocês para lugares incertos, esse movimento que acaba passando de uma tempestade, talvez, para um furacão que já se formou na sua frente. Você nem viu a tempestade. Quando percebeu, já estava no meio de um furacão. Pense num furacão como ele funciona. Está tudo dentro dele voando muito rápido. Os concorrentes estão voando, os clientes estão voando, os teus funcionários estão girando. Você está dentro desse furacão como se estivesse centrifugando ali dentro, voando muito. E aonde é que está o ponto mais calmo do furacão? No centro dele. Se você não conseguir se sentir confortável, vendo tudo isso girar ao seu redor, e se posicionar no centro do furacão, e deixa essas pessoas, esses concorrentes, esse mercado, esses conceitos novos que chegam para ti girar, mas fique confortavelmente observando tudo aquilo. Pare, reflita, que eu digo sempre, suba, olhe e se movimente. Se você entrar no furacão e não conseguir sair desse gira-gira, tu vai ficar voando para lugar nenhum. E alguém vai se centralizar ali, alguém vai se confortabilizar ali no meio e vai te vencer. Vou propor para vocês um exercício. 2. No final, a gente vai fazer um exercício prático que eu espero que segunda-feira vocês apliquem na empresa de vocês. Mas agora eu vou fazer um exercício para facilitar com que vocês consigam fazer o próprio exercício. Combinado? Eu pedi para eles se eles podiam apagar a luz, mas eles disseram que tecnicamente vai ser difícil. Quem está em casa, ou virtualmente, seja onde estiver, né, também, por favor, pode fazer o exercício. Vocês me acompanham, por favor? Vamos nessa. Vamos lá, então. Quem quiser se sentir confortável e fechar os olhos, quem quiser se sentir confortável em uma posição diferente, por favor, fique. Imagine que vocês estão sendo divididos em 2 pessoas. Metade de vocês sai de vocês mesmo e se desloca para um outro ponto. Pode ser no metaverso, pode ser sentado dentro do CSC de vocês,
E essa pessoa, essa outra metade, está olhando para vocês sentados aqui no evento. Essa pessoa que está lá, está olhando bem profundamente nos olhos de vocês. E pergunta: como vocês se sentem neste evento da UniCFC? Que sensações vocês mais estão sentindo? Culpa? Inveja? Medo? Empolgação? Estão sentindo estagnação? Lembre como você já interagiu com mudanças, com inovações há 2 anos, 5 anos atrás, 15 anos atrás. Lembre como você era nesta época passada. Pretende agir da mesma forma que hoje você age? Você era rebelde, incrédulo, era duro de entender e reconhecer que o mercado estava mudando, que a transformação estava chegando? Continue lembrando disso, de como buscou funcionários, parceiros, fornecedores, e como você tratou eles, conduziu, envolveu eles para enfrentar essas mudanças, essas inovações, essas oportunidades com você. Você quis que eles fossem seus escravos mentais? Ou aprendeu, ancorou com eles as novas formas de trabalhar, de se relacionar, para lhe ajudar a viver e a lucrar com a inovação, com as mudanças? Relaxe, reflita, pense quando tudo começou. Como as coisas se desenvolveram em seu negócio? O que deu certo? Por que não deu tão certo? Que resultados colheu e quanto eles chegaram perto do que você esperava? Antes de abrir os olhos, apenas pense se de agora em diante, e frente às possibilidades da inovação, irá jogar com mais e mais serenidade, sem ingenuidade, e jogará de agora em diante para lucrar, para vencer e não para empatar. Podem voltar, por favor. Não esqueçam de trazer de volta a outra metade, né? Senão vocês vão ficar aqui só um pedacinho comigo. Bom. Já entramos na parte 2. A parte 2 é o nosso exercício prático. Me ajudem a fazer, por favor, um raciocínio. 2 palavras, e dentro dessas 2 palavras, tem a palavra lucro. Uma palavra chama-se negócio, que é diferente de empresa. E a outra palavra, inovação. O que é um negócio? Uma atividade econômica que precisa de uma estrutura. Lembra daqueles pilares, daquelas estruturas que eu falei? Precisa de estruturas para que vocês consigam criar, desenvolver produtos e serviços, entregar isso para o mercado e, principalmente, ter lucro. Vou repetir o conceito no próprio conceito de inovação. O que é inovação? A inovação, ela não é nada. Ela está nas coisas. Inovação está na melhoria, na busca de ajustes, na busca de algo novo, que são o quê? Iniciativas. A inovação
são iniciativas que tu tem para conseguir melhorar essa atividade econômica que é um negócio, para que vocês consigam melhorar a estrutura que vocês têm sustentadas em lugares firmes, para que vocês consigam melhorar, ajustar, criar algo novo dentro dos produtos e serviços de vocês, para oferecer ele ao mercado e ter lucro. Isto é inovação. É muito simples. E aí a pessoa do RH lá, a brilhante palestrante anterior, vai dizer, mas Pandolfo, eu vi a parte de RH aí, na tua explicação. Mas é claro. E o cara dos indicadores vai dizer, Pandolfo, eu vi ali os indicadores, vi a área contábil aí nessa tua explicação. Exato. Vocês já lidaram com inovação, vocês já lidaram quando chegou a qualidade, a contabilidade, o compliance. Vocês são empresários. Administram a coisa. A inovação veio para quê? Para nos ajudar a fazer as coisas acontecerem. E como que vocês conseguem fazer essa empresa de vocês, então, ter mais lucro? Alguém aí me dá uma dica. Como que no CFC vocês conseguem aumentar os lucros de vocês? O que vocês fazem para aumentar o lucro? Vocês melhoram os produtos? Vocês ajustam os custos? Vocês criam alguma coisa diferente para atender o cliente de vocês? Vocês ajustam um pouco os treinamentos dos instrutores? É isso que vocês fazem para melhorar o lucro. Ajustes, melhorias e coisas novas, que são as inovações. E o que vocês fazem para ter mais lucro, mas manter-se tendo lucro? Eu tenho lucro. Não é muito difícil tu ter lucro, né? Agora me pergunto, como é que tu faz para manter o lucro? Mais e mais lucro. A palavra-chave é o manter. Aí eu diria que a inovação entra com um pouco mais de força. Porque é nesse manter que a inovação pode te diferenciar do outro. Quando você consegue fazer algo diferente, um ajuste, uma melhoria, uma inovação, e isto te leva numa distância maior do concorrente, você tem grande chance de ter mais lucro. Se você consegue criar um ajuste, uma melhoria, uma inovação na tua empresa, e no dia seguinte o concorrente consegue fazer melhor do que tu fez, não sei se tu tomou a decisão correta de fazer aquilo. Vocês me entendem? Inovar por inovar não vai levar vocês a lugar nenhum, só vai levar vocês a gastar dinheiro, a ter menos lucro, resumindo. Então, o poder do empresário está na tomada de decisão do que ele faz. Isto é o segredo do negócio. Definir estratégias é tomar decisões. Então, o que vocês conseguem fazer com a inovação num CFC? Vamos lá. Vamos fazer o exercício juntos agora? Para você tentar aplicar segunda-feira? Vocês não são empresas de serviço? Vocês não são indústria, né? O que vocês criam e entregam para o mercado, eu não consigo pegar. Não vale ser a carteira, né, do motorista. Vocês são prestadores de serviços. Prestadores de serviços têm várias características por ser prestador de serviço, como o caso da minha pessoa. Uma das características é que o serviço é uma coisa que tem intangibilidade. Eu não consigo pegar, tem intangibilidade. Vocês concordam? É isso que vocês fazem. E agora eu vou inovar onde, para ter mais lucro, então? Mas então me pensa, por favor. Se você não conseguir transformar o seu serviço do CFC em algo, lembra do conceito de negócio? Em um produto, um serviço, que tu consiga entrar na cabeça do comprador, e ele visualize aquilo como algo que ele consiga pegar na mão, tu vai ter mais dificuldade de fazer ele escolher você. Você não vai vender para ele uma coisa intangível, é difícil de vender. Tu tem que tangibilizar
o serviço. E como é que tu faz isso, Pandolfo? Aí é no curso eu tenho que falar isso ou é agora? Não leio mais. Vamos Como é que tu aguardar. faz isso? Olha tudo tranquilo. Como é que tu faz uma coisa virar algo que tu pegue? Vocês não têm infraestrutura? Vocês não têm sala? Vocês não têm veículo? Vocês não têm placas na frente? Tudo que tu consegue entrar na cabeça do consumidor, com essa imagem da tua placa inicial, com o layout da tua loja, com um carro bem arrumado, com um instrutor bacana ali, né, te prestando serviço, o que tu consegue fazer com que a tua estrutura toda, ele entenda aquilo como algo, poxa, esse negócio é bacana, esse negócio está bem estruturado, esse negócio me interessa, eu vou pagar para ir ali, e não vou no concorrente. Então, vocês podem, um exemplo, né, pessoal, uma das características da empresa de serviço é a intangibilidade. Se vocês conseguirem trabalhar, então, nestes pontos que eu falei, segunda-feira, nesses pontos, é onde vocês têm que tomar a decisão como empresários de inovar. O resultado da inovação, o lucro da inovação, virá da tua capacidade de decidir aonde inovar. Na estrutura, no instrutor, no que tangibiliza na cabeça do comprador, é aí que eu vou inovar, Pandolfo. Porque daí eu consigo vender mais para ele no preço que eu quero. Não sei se você conseguiu me entender no exemplo. Entenderam? É simples. Pare, pensa, pare de ver essas coisas voando tudo por aí. Centraliza. Olha, sobe, olha para baixo e decide. Decide nesse ponto que tu vai ter lucro. Fiz alguma colocação? Não, perfeitamente, assim, estou ansiosa, inclusive, para assistir o seu curso e já pensando, assim, da sorte das empresas que te têm como mentor, porque é uma desconstrução, realmente, né? E, às vezes, quando a gente pensa em mudar algo dentro da empresa, a gente tem resultado com aquilo, mas não sabe utilizar nem o resultado que aquela inovação trouxe. Um exemplo simples, as empresas aqui do Rio Grande do Sul implantaram gestão de qualidade. E na gestão de qualidade, existem indicadores, avaliação do serviço, enfim. E tem empresas que não analisam esses indicadores. Então, por mais que tu tenha uma melhoria no processo de avaliação interna, não utilizar aquela informação também é um custo que acaba sendo essencial, né, E é barato. Exatamente. O rapaz mostrou aqui os dados que tu tem na empresa, é uma coisa super barata para te trabalhar. Tu só gasta a mente para conseguir estruturar esses dados e tomar uma decisão. Os empresários, pelo menos que eu convivo, eles são virados em decisão o dia inteiro. É isso que leva ele a outro nível, é isso que leva ele ao lucro. A decisão da inovação, depois que tu decide aonde inovar, tem que entender que velocidade ela vai entrar na tua empresa. Que profundidade vai entrar na tua empresa. Quando ela vai entrar na tua empresa. Não, tu vai colocar um elemento super importante que é a inovação, que ao invés de ela te ajudar, ela vai te atrapalhar. Tu vai confundir as pessoas, tu vai confundir os times. Porque nem tu mesmo consegue explicar a lógica daquilo. Quando eu começo a trabalhar nos clientes com inovação, eu peço para eles o seguinte: peguem uma folha, por favor, meus clientes, né, de papel, e me escreve uma coisa muito simples. Aonde o teu negócio começa? Porque nós vamos tomar uma decisão aonde vamos inovar, né? Então me diga onde é que o teu negócio começa. E aonde é que o negócio começa? Ele começa no momento em que tu faz aquela ação e ela dispara a maioria das outras ações. Entenderam? O que na tua empresa, se tu começar a fazer, dispara muitas coisas importantes? Esse é o começo dela. Se eu fabrico tênis, não é na fabricação do tênis que começa a minha empresa. Concorda? Talvez seja na criação do tênis. E eles não conseguem explicar isso muito bem para mim. Quando eles conseguem explicar isso, eu consigo abrir o negócio deles e dizer, então vamos inovar aqui.
É aqui que vai dar lucro, que é o caso de vocês. É transformar a intangibilidade do serviço de vocês em algo real na cabeça do consumidor, para que ele não procure o outro, procure vocês. Inova ali, então. Entenderam a jogada? Simples demais. Temos mais 6 minutos aqui. Se o senhor quiser abrir Aberto as perguntas, então. Me deu mais 10? Você falou, me deu mais 10? Não. Temos, então, 16 minutos. O pessoal está aguentando, cansado já. Perguntas. E disseram que eu não posso sair daqui se não tiver perguntas, então. O Ordeli vai fazer uma agora? Curso? Temos data já para Depois de iniciar. hoje não precisa mais nem o curso. Cancelado o curso, pessoal. Não, faremos uma turma muito especial de empresários aqui, falando sobre inovação e bem específica para Centro de Formação de Condutores, né? Porque a nossa realidade, ela é muito diferente dos demais. Você quer fazer o fechamento? Sim, eu estou lendo minha cola aqui. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, por favor. Um comentário, pronto, então. Eu entendi assim que um exemplo de inovação é aquilo que a Mara Schneider trouxe ali para angariar mais cliente para o CFC dela, né? Aquele tratamento todo nas redes sociais, acho que é um exemplo de inovação. Perfeito, concreto. A inovação é mais simples do que vocês imaginam. Se vocês, na empresa de vocês, não fazem ainda aquele movimento, não fazem aquela iniciativa ainda, mesmo que todo mundo faça, já tenha feito, aquilo é uma inovação para vocês. Entenderam? É diferente, aquilo bate na cabeça de vocês diferente, então é uma inovação, é uma melhoria, é um ajuste. Agora, Pandolfo é uma inovação disruptiva, é uma inovação incremental em modelo de negócio, é uma inovação transformacional, aí tem outros conceitos que aí no curso a gente vai falar, né? Entende? Mas se vocês nunca fizeram aquilo e vão fazer, aquela iniciativa é uma inovação. E tudo que é novo é mais complicadinho de fazer. Mas calma, né? Tem um método para isso. Professor, outra inovação que a gente vai fazer, utilizando a sua experiência com o professor, que vai ministrar um curso conosco, né, pela UniCFC, que serão 3 encontros, né, 3 noites, 3 encontros, serão 4, na verdade, né, 4 encontros, o quarto vai ser o exercício, mas que, como inovação, aos cursos que nós até agora ministramos, haverá 2 horas de um encontro virtual ou presencial, mas entre o professor e o aluno, né? Entre aquele CFC, aquele dono do CFC, que fez o curso conosco, terá 2 horas de mentoria com o professor. E essa é uma inovação bem importante também em relação ao curso, não é? Exato. A gente vai ter um curso com 3 módulos conceituais, e ao final deste curso, no 4º momento, vocês vão ter um exercício referente a tudo que a gente viu. Né? Este exercício, eu pretendo criar grupos virtuais para fazê-lo em conjunto e me apresentar, certo? Além disso, então, cada um de vocês que participar do curso vai ter 2 horas comigo online, se for em Caxias do Sul, pode ser presencial, né? De mentoria para tirar qualquer dúvida. Professor, olha só, estava falando em inovação, me fez lembrar a torta. Sabe aquela torta que vem com aquele marshmallow maravilhoso, branquinho, que dá aquela água na boca? Só que tem 3 padarias que fazem a mesma torta do mesmo jeito. Só que a 4ª padaria resolveu colocar uma cereja nesse bolo. Seria isso, essa cereja seria a inovação, algo diferente, algo que ficasse na memória das pessoas, essa marca, por exemplo, existe o bolo branco, todos são iguais, porém aquela padaria lá, ela tem algo a mais nesse bolo. Essa inovação seria isso, só assim, de uma forma bem... Sim, seria sim, e é claro, não se limita a isto, né?
O fato de tu conseguir colocar essa cereja dentro de um bolo ali, que todo mundo faz o bolo igual, tá? Não necessariamente vai te trazer lucro. Por isso, pode trazer custo, né? É menos lucro, certo? O interessante da iniciativa que tu faça de inovação é tu entender o ponto que tu vai fazer ela na tua empresa. Cada empresa é uma empresa. Vocês são os CFCs, mas cada um é um. Cada um tem sua cultura, como a colega falou, tem seus tipos de sócio, tem sua capacidade de capital para investir nas coisas. Então, é difícil dizer que por um lado funciona e por outro não. O que eu sei e tenho aprendido com os empresários é que eles estão sempre de olho em duas coisas. Não é o concorrente. Duas coisas. Eles estão de olho nos movimentos do mercado, como que o mercado está se movimentando, que mudança está existindo na mente do consumidor, que tipos de parcerias estão sendo feitas lá fora que vão afetar o meu negócio, que é essa energia toda que está hoje circulando na nossa frente, que está trazendo esses movimentos todos do mercado, e o outro olho deles é no caixa, é no dinheiro, são nos ativos. São os ativos de uma empresa que conseguem sustentar o nível de inovação que elas conseguem fazer. Então, a tua cereja no bolo, talvez, se tu não tem ativos, ativo que é o que vira dinheiro, né? Se tu não tem ativos, tu não tem caixa, para fazer esse investimento na cereja e vender ela ao mesmo preço, por exemplo, tu vai ter problemas de caixa. É um olho no caixa e um olho no mercado. Um olho no mercado e um olho no dinheiro. E toca a ficha. Certo? Se tu está fazendo inovação ou não, na minha opinião, o nome nem interessa muito. O que interessa é que tu está fazendo uma estratégia que vai fazer com que o consumidor compre de ti. Escolha você e não o outro. Quanto... O que houve? Parou? Terminou, então. Bom, então... Professor, muito obrigada. Aqui Eu a gente agradeço. teve muitos exemplos de inovação, inovar apresentando que os dados, as demonstrações financeiras em forma de gráfico geravam um valor maior para o cliente. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer e a sua palavra corroborou com o que nós pensamos em relação aos CFCs também, nessa área de atuação. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a todos. Espero que a inovação não transforme em cinzas aí o lucro de vocês. Nossos agradecimentos a Eduardo Pandolfo e Franciele Librelotto.